Olá, irmãos e irmãs! Vamos escutar a palavra de Deus e levar uma mensagem para a nossa vida. No final, eu peço que você compartilhe essa homilia com seus contatos WhatsApp e grupos. Se inscreve no nosso canal se não é inscrito, deixe uma curtida para nós e o seu comentário. Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó, estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus de hoje nos fala sobre o encontro do próprio Jesus com Zaqueu, para nos mostrar que Deus deseja se encontrar com cada um de nós pessoalmente. Zaqueu é chamado pelo nome, é aquele que Deus escolhe para ir na sua casa, demonstrando para nós como o Senhor deseja nos encontrar, deseja fazer morada em nós. No entanto, nesse relato nós vemos que há alguns obstáculos que impedem Zaqueu de primeiro encontrar Jesus de modo mais claro, como uma experiência que possa tocar o próprio coração de Zaqueu. E também que nesses obstáculos estão aqui um pouco como nós temos alguma dificuldade, talvez, em encontrar verdadeiramente o Senhor. Os obstáculos são 3 que podemos encontrar aqui. Primeiro é a baixa estatura de Zaqueu. Essa baixa estatura não é só algo físico, mas é também a forma como Zaqueu se via diante de Jesus. Talvez ele não se via como filho de Deus, talvez ele não percebia que ele tinha valor diante do Senhor, e que o Senhor o via como uma pessoa, antes de ver o seu pecado, antes de ver a sua condição de um pecador público, de um homem que era a favor de tirar o dinheiro, tirar coisas das pessoas para ter a sua riqueza. Nos demonstra como Jesus primeiro olha a pessoa, primeiro olha o coração e dá valor ao homem, dá valor e dignidade à pessoa de Zaqueu. Então, para nós, o obstáculo às vezes pode ser a nossa percepção de como Deus nos olha. Deus nos olha primeiro como filho de Deus, antes de olhar os nossos pecados grandes ou pequenos. O segundo obstáculo que podemos encontrar é a vergonha paralisadora. É aquela vergonha que, de fato, pode impedir o homem de ir ao próprio Senhor. Dessa vergonha, talvez podemos pensar novamente, pensando nas nossas fragilidades. Eu tenho isso, eu tenho essa dificuldade, não mudo isso, não consigo vencer aquilo. Talvez tentar de novo, talvez batalhar novamente. Então, nessa situação, podemos nos ver talvez envergonhados e paralisados, ou até com medo de apresentar
as nossas situações. Não tenha medo de apresentar as suas situações ao próprio Senhor. Que a vergonha não seja um impedimento para você dizer a Jesus a sua fragilidade, dizer a Ele o que você precisa e aonde está de fato ali o seu sustento, que é o próprio Senhor. Então olhe para Jesus não como alguém que veio para primeiro nos apontar o dedo, nem para nos condenar, nem para nos julgar, mas que veio para nos salvar, para nos resgatar da onde nós nos encontramos. E mesmo que se haja algum mal aparente, algum pecado que nos incomoda, deixe o Senhor, pela sua misericórdia, te salvar e te levantar. O terceiro obstáculo é o obstáculo da multidão. A multidão que julga, que acaba julgando, olhando para Zaqueu, como pode um pecador querer estar tão perto do Senhor, como pode o próprio Jesus querer ir fazer refeição na sua casa. Vejamos aqui que nós, às vezes, com julgamento, ou nos sentindo julgados, podemos colocar dificuldade para experimentar esse encontro com o Senhor, o encontro com a misericórdia, o encontro do nosso coração com o coração amoroso do próprio Jesus. O Senhor é misericordioso, o Senhor é paciente, o Senhor nos espera, o Senhor vence os obstáculos, mas nós também precisamos querer sair desses obstáculos. Do obstáculo dos julgamentos, do obstáculo do medo paralisador, do obstáculo da nossa baixa estatura, que é o modo como me vejo diante de Deus, se eu não me vejo como um filho de Deus. Então pensemos, algum obstáculo que me impede de encontrar o Senhor? Deixemos esses obstáculos serem derrubados e escutemos a última palavra que o Senhor fala, que Ele quer fazer morada na nossa casa, ou seja, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele verdadeiro, ao ponto de a nossa vida ter sempre uma relação próxima com Jesus, falar com Ele na oração e assim sempre encontrá-lo em cada tempo, no nosso trabalho e na nossa vida. Qual o obstáculo que pode estar te impedindo de encontrar verdadeiramente o Senhor? Pense e deixe que o Senhor toque o seu coração com a sua misericórdia. Irmão, irmã, agora acabando a homilia, vamos divulgar aí para os seus contatos do WhatsApp aí, e também se inscreve no nosso canal aqui embaixo, deixa uma curtida para nós e seu comentário. Que Nossa Senhora Aparecida te abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom dia.